Neste início de tarde, os Conselhos Regionais dos Açores, de Évora, Faro, Lisboa, Madeira e Porto, dão as boas-vindas a todos os participantes nesta reflexão sobre o sistema de previdência dos advogados. E agradecem de um modo muito especial aos nossos ilustres preletores, ao Sr. Professor Universitário e Deputado à Assembleia da República, José Manuel Pureza, e ao Sr. Advogado e Ministro do Trabalho e da Segurança Social entre 2011 e 2015, Pedro Mota Soares, a amabilidade que manifestaram desde o primeiro minuto para, junto de nós, partilharem o vosso entendimento sobre tão importante matéria. Os conselhos regionais apenas pretendem que com o vosso contributo, o contributo dos nossos ilustres preletores, bem como com a reflexão que já aconteceu no pretérito dia 16 de junho e com a que também acontecerá amanhã com a doutora Ana Lúcia e com o Sr. Professor Miguel Macedo, e sem prejuízo das demais que se estão a realizar pelo país, todos nós advogados, com retidão, lealdade, cortesia e sinceridade, possamos estar mais esclarecidos sobre a decisão a tomar no referendo do próximo dia 30 de junho, que se realizará com recurso ao voto eletrónico e nos termos do qual nos deveremos pronunciar, através de resposta de sim ou não, sobre a seguinte questão: deve o Conselho Geral da Ordem dos Advogados, no exercício das suas competências previstas no artigo 46, número 1, a linha C do Estatuto da Ordem dos Advogados, propor a alteração legislativa ao artigo 4º do Estatuto da Ordem dos Advogados, para que este passe a ter a seguinte redação: a previdência social dos advogados é obrigatória, cabendo a estes individualmente decidir se a mesma é assegurada através do sistema público ou através da Caixa de Previdência dos advogados e solicitadores. Assim, sem mais delongas, passo de imediato a palavra ao Sr. Professor José Manuel Pureza para que nos dê a sua visão, a sua reflexão sobre o sistema de previdência dos advogados. Obrigado, Sra. Paula Margarido, pelas suas palavras de acolhimento. Quero também agradecer, obviamente, a todos os centros regionais que se juntam nesta iniciativa e que nos permitem, enfim, contribuir para o debate que está em curso e que vai ter um ponto culminante no próximo dia 30, como foi agora mesmo referido. Já irei mencionar isso, mas quero, antes de iniciar a minha argumentação, dizer que é um prazer muito especial poder debater esta matéria, como qualquer outra, com o Pedro Mota Soares, que é uma pessoa a quem me ligam laços de admiração, de muita estima, de muita consideração, e que laços esses que vão para lá das nossas diferenças de opinião em diversas matérias, mas creio que todos ganhamos com a presença pública do Pedro Mota Soares, que justamente tem, enfim, tido um desempenho de muito relevo e que, do ponto de vista pessoal, é alguém que, enfim, eu gosto sempre de reencontrar e com o qual gosto sempre de trocar impressões, procurando identificar convergências e procurando identificar diferenças, e assim temos convivido de uma forma muito saudável e, posso dizer, muito amiga. Creio que ninguém tem dúvidas sobre a importância do que vai acontecer no próximo dia 30. É um dia, enfim, de importância histórica para a classe, para as classes, se quiserem, de advogados, solicitadores e agentes de execução, e creio que essa natureza histórica decorre de um processo de tomada de consciência que se tem vindo a acentuar relativo à, digamos, à consistência ou falta dela do sistema de previdência destas mesmas classes profissionais. Eu queria começar a minha breve argumentação. Eu não creio não vir a utilizar, nós dizemos sempre isto, não é? Não vamos utilizar o tempo todo e depois a seguir excedemos-lo. Mas, na verdade, eu queria ver se não avançava muito no tempo. Queria justamente começar por dizer isto. Certamente um aspecto consensual entre nós é a noção de que houve uma modificação muito sensível do perfil de desempenho da advocacia. Vamos centrar agora só sobre a advocacia, as outras classes profissionais não vão ficar melindradas com isto. E, portanto, houve realmente uma modificação muito sensível nas últimas 2, 3 décadas, justamente mudando um velho arquétipo, se quisermos, do advogado como um profissional liberal,
com um escritório só a título individual ou partilhado com um pequeno conjunto de colegas, alguém que justamente tinha, eu diria, por definição, um estatuto socioeconómico razoavelmente desafogado e com, portanto, digamos, uma capacidade de fidelização, se quisermos, de um corpo de clientes que justamente assegurava essa mesma estabilidade económica, social, portanto, garantindo também por essa via uma independência funcional. Ora bem, eu creio que ninguém terá dúvidas de que este perfil tem sofrido alterações sensíveis nas últimas décadas, 2, 3, mais décadas, e creio que essa mudança vai num duplo sentido. Em primeiro lugar, uma acentuação de formas de precarização ou de, digamos, de envolvimento da profissão de advogado numa lógica de dependência salarial. Isto tem acontecido, sobretudo, com a concentração do exercício da advocacia em sociedades de maior, ou, enfim, média, grande dimensão, em que há um corpo, sobretudo de advogados mais jovens, que justamente estão na base da pirâmide e os quais têm todas as características próprias de uma relação laboral, exceto uma, que é a existência de um contrato de trabalho. E em que, portanto, há todo um conjunto de obrigações que impendem sobre esses profissionais e que não têm depois a correspondência nesse mesmo contrato de trabalho. Mas, sobretudo, o que eu quero sublinhar é que o perfil de atuação deste tipo, digamos assim, de advogados é, digamos, muito marcado por uma, digamos, razoável, para dizer as coisas da maneira mais generosa que sou capaz, uma razoável, digamos, fragilidade do ponto de vista económico. E creio que há um outro sentido desta alteração, é que os advogados em prática individual, digamos, perderam claramente uma capacidade de afirmação do ponto de vista social e económico, ficando muito fragilizados digamos, na sua condição económica e social. É uma condição cada vez mais frágil, muito dependente do sistema de acesso ao direito aos tribunais, portanto, aquilo que costumamos chamar, por facilidade de expressão, o apoio judiciário, o qual, por sua vez, bem o sabemos, é um sistema claramente, digamos, que funciona mal, que paga pouquíssimo e que se dá ao luxo de ter aumentos de 8 cêntimos, e tudo isto, evidentemente, que resulta numa fragilização económica e social muito grande. Ora bem, estou a dizer isto porque pensar um sistema previdencial ou pensar um sistema de ação social, evidentemente que envolve a noção digamos, das forças e fragilidades dos profissionais que estão em casa. Ora, a Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores foi criada, foi pensada, desenvolveu-se como uma caixa de pensões. E, portanto, o seu estatuto, a sua função, a sua utilidade residiu sempre, primordialmente, quase exclusivamente, na garantia de pensões de reforma e de alguns apoios em circunstâncias excepcionais da vida, que tinham a ver, sobretudo, enfim, com circunstâncias como a invalidez, a sobrevivência, e, portanto, enfim, mas no essencial, a Caixa de Previdência, a SPAS, vamos dizer assim, foi quase sempre aquilo a que chamaríamos, com maior ou menor rigor, um fundo de pensões. E, portanto, deste ponto de vista, evidentemente que uma caixa pensada desta forma, digamos, desenvolvida, organizada com esta finalidade, sente naturais dificuldades em adaptar-se a esta mudança de, digamos, socioeconómica, se quisermos, da advocacia, porque evidentemente que estes profissionais em número, que estes profissionais em fragilidade em número crescente, exigem outro tipo de respostas. Exigem outro tipo de respostas, carecem de outro tipo de respostas, não é? E por isso, eu creio que, na verdade, digamos, esta situação foi sendo sentida anteriormente por outros segmentos da sociedade portuguesa, outros segmentos profissionais da sociedade portuguesa, onde digamos, se verificou uma integração das respectivas caixas de previdência sectoriais na segurança social,
justamente como forma de também cumprir o comando constitucional da unidade da segurança social. A Constituição portuguesa estabelece esse princípio. Neste momento, tanto quanto julgo saber, a Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores é a única Caixa de Previdência que, digamos, ainda sobrevive deste sistema de pluralidade de mecanismos na sua transferência para a Segurança Social Única. Ora bem, chegados aqui, eu creio que não surpreende ninguém se eu disser que tudo isto, toda esta, digamos, esta incapacidade de resposta crescente por parte da SEPAS digamos, a um perfil de advocacia que mudou do ponto de vista socioeconómico, que tudo isto se acentuou dramaticamente com, digamos, o drama generalizado que foi a pandemia e com todas as consequências laborais, sociais, económicas, enfim, para além das familiares, etc., e humanas, que isso trouxe. Isto quer dizer exatamente o quê? Que é verdade que a SEPAS tem vindo a procurar encontrar mecanismos de apoio social fora do seu contexto natural, digamos assim, do seu contexto, do seu habitat de nascimento, digamos assim, resposta a algumas situações de parentalidade, de resposta a algumas situações de doença, designadamente através da coparticipação em custos de internamento hospitalar, mas a verdade é que esta adaptação não foi, nem pouco mais ou menos, suficiente para dar resposta a situações generalizadas de perda de rendimentos e de perda de fonte de rendimentos por parte de um grande número de advogados, digamos, isso manifestou-se numa situação verdadeiramente dramática para um número, enfim, bastante significativo, muito significativo, de profissionais nesta matéria. Ora bem, eu creio que isso mostra, portanto, como uma caixa pensada para ser caixa de pensões tem natural dificuldade em deixar de ser primordialmente caixa de pensões e passar a ser uma caixa de previdência no seu sentido mais amplo, que é, ou se quisermos, um mecanismo de apoio social mais alargado, mais diversificado para fazer face a situações as mais diversas da vida de pessoas que estão num número crescente em condição de maior ou menor fragilidade. Esta adaptação da SEPAS, na verdade, foi já avaliada do ponto de vista comparativo com a Segurança Social. Eu sei que no meio da advocacia há um debate muito intenso sobre as comparações entre o regime da SEPAS e o regime da Segurança Social, designadamente o regime geral dos trabalhadores independentes, mas houve um grupo de trabalho constituído precisamente pela Ordem dos Advogados, a Ordem dos Solicitadores de Agentes de Execução e pela própria SEPAS, que já fez, digamos, um levantamento destas situações comparativas. E, na verdade, olhando com atenção para esse estudo produzido pelo grupo de trabalho, há algumas matérias cruciais na vida de qualquer pessoa e, portanto, de um advogado ou de uma advogada também, em que a comparação funciona, tanto quanto sou capaz de analisar, funciona de uma maneira não favorável ao regime da SEPAS. Sou capaz de dar 2 ou 3 exemplos que talvez valha a pena trazer para o nosso debate. O primeiro desses exemplos é justamente o do valor das pensões de reforma, na exata medida em que o regime geral dos trabalhadores independentes, portanto, Segurança Social, prevê taxas de substituição de rendimentos mais elevadas e, portanto, para carreiras contributivas com contribuições de idêntico valor, pode representar uma diferença assinalável no montante das pensões atribuídas. O caso do apoio à parentalidade, é evidente que a SEPAS abriu-se, enfim, pela própria natureza das coisas, não é? Viu-se obrigada a abrir-se ao apoio às situações, digamos, mais relevantes em matéria de parentalidade, mas é inequívoco que o regime da Segurança Social é um regime muito mais amplo, muito mais, digamos, capaz de olhar para diversíssimas dimensões daquilo que são os direitos de parentalidade, com apoios sociais e apoios financeiros, subsídios, se quiserem, bastante mais diversificados, tem a ver com situações as mais diversas, ao passo que o regime da SEPAS é bastante mais estreito nesta matéria. Depois podemos detalhar isso um pouco, mas creio que não vale a pena por agora.
E o mesmo se diga também no que diz respeito à questão que foi imediatamente decorrente da pandemia, que tem a ver com o subsídio por cessação de atividade, onde também a SPAS, nesta fase mais recente, digamos, veio a tentar acolher esta situação dramática, à qual não podia dar resposta por razões, digamos, da sua própria natureza e, portanto, dos seus constrangimentos estatutários, mas também o regime de subsídio por cessação de atividade é bastante mais frágil no caso do regime da SPAS do que no caso da Segurança Social. Bom, creio que o essencial da minha parte está dito. Queria só avançar com o último ponto para depois o Luís Pedro Mota Soares poder, digamos, desenvolver também a sua argumentação. E que é esta, digamos, esta nota que tem sido particularmente, como é que eu ia dizer, sentida, se quisermos, no meio da advocacia, sobretudo da advocacia onde predomina gente com fragilidade económica e social muito evidente. E essa nota prende-se precisamente com o facto de toda a sustentação, se quisermos, da SPAS, enfim, para além naturalmente dos recursos próprios que têm a ver com o imobiliário, etc., toda a sustentação se basear num regime de contribuição obrigatória que é feito com base em rendimento presumido. E, portanto, este é um dado do nosso debate que é particularmente importante, sendo certo que estaremos certamente de acordo, se trata de um mecanismo que, no mínimo, levanta sérias dúvidas de constitucionalidade. Eu digo no mínimo porque, enfim, creio que, na verdade, o próprio bastonário da Ordem dos Advogados já se pronunciou muito criticamente sobre isso e fez bem, porque, na verdade, é algo que precisa de ser, digamos, completamente revisto e tem funcionado de uma maneira muito penalizadora para um número muito significativo, sou levado a crer, maioritário, dos advogados em Portugal. Acresce a isto que, portanto, nós estamos agora a tocar eu com isto estou a procurar tocar em elementos particularmente sensíveis do regime da SPAS no seu funcionamento cotidiano, não é? Ou seja, naquilo que significa de esforço contributivo por parte dos advogados. Ora, de facto, este mecanismo de cálculo da contribuição revela-se não só enfim, muito duvidosa a constitucionalidade, como francamente penalizador. E ao que acresce uma coisa que eu creio que é bastante bizarra, devo dizer, e que é o princípio da livre escolha do escalão contributivo, a partir do quinto. Ou seja, digamos, esta coisa, enfim, que não só é estranha, como causa natural sentido crítico, eu diria até indignação por parte de um número muito sensível de advogados, que é um advogado que tem, por hipótese, 100 mil euros de rendimento anual, poder, por sua escolha, pagar o mesmo que um advogado que tem 10 mil euros de rendimento anual. Isto não faz sentido. Dir-se-á, bom, mas o advogado, ao colocar-se naquele escalão contributivo, está também a escolher, digamos, o tipo de retribuição que vai ter mais tarde. Claro, mas o que está em causa é, evidentemente, uma escolha que, no caso de um advogado com um maior poder contributivo e, portanto, com maior rendimento, vai ser, evidentemente, complementado com outras formas de acumulação para pensão, que depois vão digamos, reverter mais à frente. E, portanto, digamos, há aqui um descasamento, há aqui uma desigualdade de contribuições, nos casos francamente benéfica, noutros casos francamente penalizadora. E isso, naturalmente, faz com que a advocacia, ou melhor, com que um número muito significativo de advogados, veremos no dia 30, digamos, qual é que é o peso que estas coisas têm, estaremos todos com muita atenção, mas, na verdade, isto faz com que, do ponto de vista da prática presente, o regime da SPAS seja motivo, naturalmente, de críticas e motivo de reparos muito grandes. Do ponto de vista futuro, eu creio que, digamos, há um claro déficit por parte do regime da SPAS na resposta a eventualidades de apoio social do cotidiano, digamos, que decorrem da sua própria natureza como regime de fundo de pensões, e, por outro lado, mesmo naquilo que diz respeito às pensões propriamente ditas, eu sou da opinião que, feitas as comparações, com base, aliás, no estudo do grupo de trabalho que, como disse, reuniu a Ordem dos Advogados, a OSAI e a SPAS, com base nesse estudo, se pode, digamos, concluir por, digamos, uma natureza mais benéfica, uma natureza mais positiva, se quisermos, por parte do regime da Segurança Social do que por parte da SPAS. Bem sei que a Segurança Social
tem as fragilidades que tem. Pedro Mota Soares, que teve uma responsabilidade ao mais alto nível nesta matéria, saberá avaliar isso de uma maneira mais minuciosa, certamente, com a informação que dispõe e que eu, naturalmente, não disponho, não sei avaliar com o mesmo rigor que ele, mas creio que, digamos, não estamos aqui a escolher entre anjos e demónios. Não estamos aqui, portanto, a fazer uma avaliação em que de um lado está o mal e a escaramunha e do outro lado está a salvação para o paraíso terreal. Não é disso que estamos a falar. Estamos a falar de escolhas que são difíceis, evidentemente, onde prevalecem também as nossas mundividências, mas, no essencial, eu creio que, e com isso quero terminar, bato-me por uma integração da SPAS na Segurança Social, porque me parece que é a forma mais adequada de garantir para todos e todas, sobretudo para aqueles que estão numa posição mais frágil, uma segurança social que esteja à altura das necessidades. Sou levado a crer, peço desculpa, mas mesmo para terminar, sou levado a crer que, digamos, a ideia de livre escolha individual, ou seja, sou eu, advogado, que escolho se contribuo para a Segurança Social ou se contribuo para a SPAS, é uma escolha ilusória, do meu ponto de vista. Eu compreendo o sentido abstrato da questão, da solução, mas acho que é uma escolha ilusória, porque, evidentemente, que a SPAS mantém-se enquanto houver obrigação universal. A partir do momento em que deixe de haver obrigação universal, evidentemente que a SPAS vai se vulnerabilizar imensamente e, portanto, a integração na Segurança Social será uma questão de tempo, digamos assim. E por isso é que eu acho que a escolha é entre manter o regime da SPAS como um regime, digamos, de autonomia previdencial, digamos assim, ou, digamos, aceitar que seja dado o passo de integrar a SPAS na Segurança Social, garantindo a Segurança Social nos termos que valem para todos os cidadãos. Há depois outros argumentos, certamente o Luís Pedro Mota Soares vai, digamos, trazer aqui outros argumentos aos quais depois eu quererei reagir, mas para já era isto que queria dizer. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Professor João Manuel Pureza, pela clarificação com que apresentou a sua visão. Todos nós a alcançamos. E sim, também o acompanho. A opção não existirá porque, efetivamente, a partir do momento em que tivermos um sim a dizer que é pela opção da Segurança Social, portanto, a SPAS não terá condições para se manter. E então agora, de imediato, concedo, sem mais delongas, a palavra ao ilustre colega Pedro Mota Soares para que nos possa apresentar a sua visão sobre o sistema de previdência da Caixa dos Advogados, Solicitadores e Instituições. Antes de mais, muito boa tarde a todos. Começo, como é óbvio, por um cumprimento muito especial à doutora Paula Margaride, minha colega, presidente do Conselho Regional da Madeira, mas se me permitirem também um cumprimento aos conselhos regionais todos que organizaram este debate, Açores, Coimbra, Évora, Faro, Porto, e deixo para o último o de Lisboa, só porque é o meu, ou naquele em que eu estou inscrito, e um cumprimento também muito especial, já percebi que estão aqui cerca de 150 colegas e, portanto, mesmo num fim de tarde, provavelmente ainda nos seus escritórios, deixando de, se calhar, tratar dos seus processos para se interessarem sobre este tema. Antes de fazer aqui uma curta intervenção, permitam-me só aqui uma nota, porque eu não ficaria bem comigo próprio se não a fizesse. Perceberam no início que eu e o Sr. Deputado João Manuel Pureza, nós tratamos pelo primeiro nome, temos uma relação que eu digo mesmo de amizade. E eu queria ressalvar algo que para mim é muito importante. Eu conheço bem o João Manuel Pureza, conheço a sua inteligência, conheço a sua capacidade de se entregar às causas públicas, às suas causas, às suas ideias, às suas convicções. Isso é também um sinal de inteligência. Conheço o seu enorme sentido de humor. E para mim, sentido de humor também é um enorme sinal de inteligência. Não conheço ninguém com bom sentido de humor que não seja inteligente. Mas o que eu queria hoje ressalvar era uma questão diferente e que é curiosa até num debate como este. Num tempo em que a vida, não quero dizer a vida política, porque estaria a ser injusto, mas a vida pública está muito dominada pela gritaria, por certos e errados, brancos e pretos, porventura também consequência ou contaminação de alguma coisa que se vai passando pelas redes sociais. Eu reconheci sempre no José Manuel Pureza alguém que tem uma qualidade que é muito importante, que é a qualidade da empatia. Empatia é esta capacidade de nós, às vezes, tentarmos perceber os argumentos dos outros. Portanto, empatia não é para com as pessoas que pensam como nós. Ser empático com alguém que pensa como nós é sempre muito fácil. Estamos todos a dizer a mesma coisa. É mais difícil ser empático com alguém que não pensa como nós, às vezes até pode pensar de forma muito diferente, mas essa diferença não nos diminui, pelo contrário.
E eu acho que o Sr. Deputado José Manuel Pureza tem essa capacidade de ser empático, sem perder as suas convicções, sem perder as suas ideias, mas com esta capacidade de ouvir também as ideias dos outros. E eu queria ressalvar isto, aliás, neste processo, até dia 30, porque eu acho que num processo como o que está a ser neste momento feito dentro da Ordem dos Advogados, com este referendo, é importante nós termos sempre essa capacidade de ouvirmos os argumentos dos outros e também, de alguma forma, aprendemos um bocadinho com os argumentos dos outros, tentarmos, pelo menos, retirar alguma coisa de positiva disso mesmo. E por isso mesmo, se me permitissem, eu queria só tentar fazer... aqui 3 ou 4 pontos que me parecem relevantes. Primeiro tem a ver um bocadinho com esta natureza da CEPAS, da Caixa de Previdência dos Advogados e dos Solicitadores, e como é que ela se compara com o regime da Segurança Social e até eventualmente com o regime das outras caixas de previdência que, entretanto, foram absorvidas pela Segurança Social, a Caixa dos Jornalistas, a CAFEB, que era a Caixa dos Empregados Bancários, e deixem-me só falar-vos com o conhecimento de causa. Em 2012 eu estava em funções quando se fez essa mesma integração de todas estas caixas no sistema da Segurança Social e há um ponto em que a CEPAS nada tem a ver com essas outras caixas. As caixas que existiam ainda, a caixa mais conhecida era a Caixa dos Jornalistas, porque era muito visível, as pessoas era muito falada. Todas essas caixas tinham uma enorme diferença face à CEPAS. E essa enorme diferença é que essas caixas não geriam pensões, não pagavam pensões e, por isso mesmo, muitas delas podiam ter alguns benefícios, por exemplo, no caso de jornalistas, muito na área da saúde. Estive recentemente num debate com um jornalista que chamava com alguma graça à Caixa de Jornalistas o melhor sistema de saúde que existia no mundo, porque a contribuição era muito baixa e conseguia-se muito facilmente um conjunto de benefícios do ponto de vista de saúde, pagamento de armações de óculos, dentistas, um conjunto de matérias, mas a verdade é que integrar no universo do Estado uma caixa que é um complemento ou que, acima de tudo, tem benefícios do ponto de vista de saúde, não tem nada a ver com a natureza da CEPAS, que é verdadeiramente uma caixa de previdência. E por isso mesmo, a lógica da integração nada tem a ver com a lógica da integração de outros regimes que já aconteceram no universo da Segurança Social, e isso é uma enorme dificuldade. Uma enorme dificuldade até do ponto de vista técnico. Porque quando nós olhamos de facto para o que é o paradigma hoje da CEPAS e o que é o paradigma da Segurança Social, percebemos que eles são verdadeiramente distintos e eu até percebo, e já voltarei, que em certa parte, quando nós olhamos para o regime dos trabalhadores independentes, há algumas situações de semelhança, mas na verdade o regime é estruturalmente um regime muito diferente. A CEPAS, e aí estou completamente de acordo com o que o deputado José Manuel Pureza disse, a CEPAS nasceu de facto como uma instituição de previdência. A lógica era, de facto, a concessão de pensões de reforma, subsídios de invalidez, portanto estamos a falar aqui de substituição de rendimentos, mas a verdade é que a atual CEPAS, ao longo dos últimos anos, tem vindo a evoluir e tem vindo a evoluir para além destas tradicionais competências que tinha para outras situações de parentalidade, de proteção dos trabalhadores, dos advogados e das advogadas na dimensão da parentalidade, de proteção na dimensão da doença e da perda de rendimento que a doença tem, também do ponto de vista de carência económica, de carência de recursos económicos, e agora nesta pandemia isso até foi bastante evidente, e até uma consideração muito efetiva pelo início de carreira, por situações de início de carreira, em que os rendimentos são, como é óbvio, mais baixos do que advogados com carreiras mais estabilizadas. Mas, como eu vos dizia há pouco, a integração da Caixa da CEPAS dentro do universo da Segurança Social tem questões de muito, mas mesmo muito difícil resolução. Deixem-me só colocar aqui 3 questões para ajudar também aqui um bocadinho à reflexão. Primeira questão. Como é que nós protegemos, de facto, os direitos dos atuais pensionistas? Alguém que hoje está a receber, vai ver a sua pensão recalculada, vai ver a sua pensão recalculada com as regras da Segurança Social, mas se não vir também ficará objetivamente com uma situação diferente face aos outros pensionistas da Segurança Social. A questão não é de fácil solução. Mas, mais importante ainda,
como é que nós protegemos as expectativas de muitos advogados. Eu, mais uma vez, também estou a simplificar, dizendo advogados, devia falar também mais genericamente, também de solicitadores, de todos os que estão dentro da SPAS, mas é por defeito de ofício, chamemos assim, desculpem-me aqui esta redução, mas dizia-vos eu, como é que nós protegemos as expectativas dos atuais contribuintes, pessoas que estão a descontar e que estão a descontar de forma legítima, de acordo com as regras atuais, na formação da sua pensão futura. Nós sabemos que as regras atuais permitem um tipo de descontos até 15 anos antes do tempo da pensão e outro tipo de descontos a partir daí. As regras e a formação da pensão têm exatamente a ver com isso. Como é que, de repente, alguém que legitimamente, dentro das regras que existem, está a prever a sua carreira, é afetado passando para um sistema que, acima de tudo, o que contempla é a lógica da contribuição ao longo de todo o seu tempo. E, portanto, como é óbvio, coloca essa pessoa numa situação de dificuldade, porque ela fez um conjunto de escolhas que depois não são valorizadas e ele já não tem tempo, já não tem a possibilidade de também, nesse sentido, descontar, entre aspas, para trás. E depois também, algo que me preocupa, que é a cautelar a proteção dos novos beneficiários. Como é que nós conseguimos garantir-lhes que eles têm, de facto, liberdade na organização do seu futuro regime, e eu acho que no caso dos advogados essa liberdade de organização é especialmente importante. E por isso mesmo, olha, tendendo aqui para a especificidade da SPAS e de outros regimes, é importante nós termos também aqui a capacidade de identificar vantagens da SPAS face a outros regimes. Eu até lhe quero chamar diferenças, vantagens e, em algum caso, até algum risco. Eu consigo identificar pelo menos 9 diferenças, vantagens numa SPAS autónoma face a uma SPAS integrada no regime da Segurança Social. O primeiro é que hoje, olhando objetivamente para os números da nossa Caixa, o rácio de ativos por pensionista é muito superior ao da Segurança Social e isto é algo que é essencial para a sustentabilidade de todos os regimes previdenciais. Este é o segundo ponto que eu vos queria chamar é o primeiro ponto que eu vos queria chamar a atenção. Quando nós olhamos para o número de ativos por pensionista, quer agora, quer numa previsão futura, percebemos que a comparação com o regime da Segurança Social é totalmente distinto. Neste momento nós temos uma enorme pressão sobre o regime da Segurança Social, exatamente pela diminuição de ativos face aos pensionistas e o que vai continuar a agravar para o mesmo futuro, e isso implica, do ponto de vista da SPAS, perceber que o regime autónomo é, nesse sentido, um regime benéfico. Depois, uma segunda questão que eu acho que é relevante tem a ver com o seguinte. Na SPAS, a pensão de reforma é uma pensão de reforma atribuída aos 65 anos de idade. No regime geral, é uma pensão atribuída aos 66 anos e 6 meses e vai continuar a subir aqui ao longo do tempo. Eu quero-vos dizer também, com toda a transparência, que acho importante que se consiga sempre manter as pessoas dentro do regime, muitas vezes até para lá dos 65 anos de idade. Mas a verdade é que no caso da SPAS, o que acontece muitas vezes é que os advogados continuam, de facto, também dentro da própria SPAS e têm até essa possibilidade também de poderem continuar a contribuir, de poderem ter mais longevidade na sua carreira contributiva, o que é importante também para as sustentabilidades da própria SPAS. Um terceiro ponto é um ponto ao qual eu sou muito sensível numa profissão como uma profissão que é a advocacia, que é exatamente o ponto da liberdade de escolha de escalão contributivo, como é óbvio, dentro de limites e com um escalão mínimo, que é o 5º escalão, como é óbvio, com salvaguarda do início da carreira contributiva, que permite, de facto, a cada um dos advogados ter esta capacidade de gerir de uma forma muito mais direta a sua futura pensão de reforma e também, nesse sentido, organizar a gestão da sua carreira contributiva ao longo da vida ativa, numa profissão que, ao contrário de um trabalhador por conta de outrem, não recebe todos os meses a mesma coisa ou sensivelmente a mesma coisa. A diferença que um advogado tem de um mês para o outro no seu rendimento leva a que esta possibilidade de poder ter um escalão de contribuição
ajude de facto à gestão não só da sua carreira futura, da sua carreira contributiva futura, mas muitas vezes até da sua vida normal, cotidiana, porque todos nós sabemos que muitas vezes somos confrontados com ter rendimentos, mais rendimentos num mês, menos rendimentos no outro, eventualmente receber de um cliente o trabalho que se fez em mais do que um mês. Se contribuíssemos única e exclusivamente por isso, muitas vezes até teríamos aqui também, de facto, do ponto de vista da gestão da carreira, até um prejuízo desse ponto de vista, e convém que nós tenhamos a noção que esta lógica de haver uma remuneração convencional também está presente, ainda que em menor escala, para o caso dos trabalhadores independentes, que também têm alguma liberdade de organização também da sua carreira, nesse sentido, dos seus escalões contributivos. Depois, um quarto argumento que eu acho que é de facto relevante numa profissão como a profissão de advogado é a possibilidade de se acumularem rendimentos de pensões com rendimentos de trabalho e essa possibilidade de ser uma possibilidade total, quer em benefícios imediatos, quer em benefícios deferidos, ou outros mesmo de outras naturezas, com outras entidades públicas ou privadas. E isto é importante porquê? Porque assegura uma transição mais suave, uma transição mais fácil entre o momento da vida ativa e o momento da reforma, estimulando até algo que eu acho que é muito relevante para todos os sistemas sociais, que é o envelhecimento ativo, e não termos ali uma espécie de guilhotina de janela em que até uma determinada idade, até um determinado momento as pessoas são úteis, podem contribuir para a sociedade, estão a fazer o seu trabalho e, de repente, a partir de outro momento, fecha-se essa mesma guilhotina e, portanto, eu acho que é importante trabalharmos também em sistemas que permitam essa ligação. Um quinto ponto que eu acho importante é olhar efetivamente para os estudos de sustentabilidade que a CEPAS tem. Todos os anos é apresentado um estudo que olha para o futuro, que olha a médio prazo e a longo prazo, e quando nós olhamos para a sustentabilidade a 15 anos da CEPAS, percebemos que o regime é um regime robusto e isto compara bem com o que hoje, infelizmente, se está a passar em matéria da segurança social. Era uma matéria que o José Manuel Pereira já acabou por falar um bocadinho há pouco, e de facto, quando eu hoje olho para o futuro do sistema da segurança social, eu acho que há aqui fatores muito fortes de preocupação. Saiu há muito pouco tempo atrás, no mês passado, um relatório da União Europeia, na verdade não tenho a bíblia destas matérias todas do envelhecimento, uma coisa que é o Aging Report, o relatório do envelhecimento, e o dado sobre Portugal é um dado, não foi muito discutido internamente, mas é um dado que eu confesso que fiquei francamente impressionado. A taxa de substituição, isto é, a diferença entre o último salário, o rendimento que a pessoa tinha quando estivesse a trabalhar, e a pensão, que neste momento em Portugal está na casa dos 75%, ainda vai subir um bocadinho até 2030, de 2030 até 2040, e 2040 não é um prazo assim tão longo quanto isso, vai cair de 80% para 54%. E em 2050 já vai ser de pouco mais de 40%. E isto preocupa-me até numa lógica dos atuais contribuintes, mas também dos futuros contribuintes, dos nossos colegas mais jovens. Num país que tem um salário médio de 1.000 euros, nós estaremos a falar de pensões no futuro, que são pensões de 500 euros. E, portanto, percebemos aqui a dimensão, de facto, muito dura, muito difícil, da pressão que existe hoje sobre os sistemas da segurança social e como é que isso impacta, de facto, e eu acho que quando nós comparamos também aqui a sustentabilidade do regime da CEPAS com a sustentabilidade do regime da segurança social, o regime da CEPAS está mais forte, tem mais robustez do que o regime da segurança social. Um sétimo princípio que para mim é relevante também é um princípio de organização e de gestão democrática desta Caixa. Os órgãos da CEPAS são eleitos pelos seus contribuintes, entre pares, fazem parte deles os ativos e os futuros pensionistas e, portanto, têm essa capacidade efetiva de eleger os órgãos de direção e também, nesse sentido, isto dá uma independência à própria CEPAS, que pode, de facto, tomar as suas decisões num quadro que é um quadro seu próprio e mais desligado, entre aspas, da conjuntura política e económica do país, de contingências orçamentais, e todos nós sabemos que quando há dificuldades orçamentais, quando existem contenções orçamentais, o orçamento da segurança social é sempre um grande orçamento, um orçamento muito diverso e, por isso mesmo, muito sujeito à pressão de reduções também do ponto de vista da sua despesa e, nesse sentido, envolvendo também todos os pensionistas
e, se estivessem lá os advogados, também o dos advogados. E depois uma última nota que me parece relevante, que é essa possibilidade que a SPAS tem de todos os anos apresentar um relatório atuarial sobre as pensões em pagamento, sobre a sustentabilidade futura, e esse relatório é organizado sempre por uma entidade externa à própria Caixa, um auditor reconhecido, o que nos permite sempre, todos os anos, conhecer e também, aqui entre nós, monitorizar de forma adequada a evolução que os regimes podem ter. Eu queria terminar, mas não queria terminar sem antes fazer também convosco só mais uma reflexão. Tem muito a ver com a pandemia que ainda estamos a viver, as dificuldades que ainda estamos a viver do Covid-19. E eu acho que, de facto, pelo menos para mim, que olho muito para os temas da proteção social, o que aconteceu com a pandemia de Covid-19, eu acho que nos tem de obrigar aqui uma reflexão específica sobre o que é a proteção social dos advogados e dos solicitadores. Grande parte das medidas, grande parte das medidas que estiveram em cima da mesa para apoiar muitos trabalhadores, até alguns empresários, nesse sentido também trabalhadores, que viram de um momento para o outro ficarem sem rendimentos, e muitos deles ficaram sem rendimentos por ordem própria direta do Estado, que proibiu as funções que estavam a desempenhar. Nesse quadro, e bem, o Orçamento de Estado suportou muito do que foram os apoios a estas perdas de rendimento. E, de facto, ainda que os pagamentos fossem feitos pela Segurança Social, e faz sentido, porque a Segurança Social tem já montado um front office de máquina de pagamentos, a verdade é que o financiamento destas mesmas medidas proveio do Orçamento de Estado. O Orçamento de Estado é financiado pelos impostos de todos, e os advogados também pagam, e os solicitadores também pagam impostos, e por isso mesmo deviam ter acedido desde o início a estes mesmos apoios. E, portanto, nesse sentido, a exclusão dos advogados e solicitadores no início foi uma discriminação inaceitável. Eu acho que o próprio Estado não percebeu bem a questão, não teve a capacidade de perceber, de percepcionar bem a questão. Eu acho que nesse sentido também isto tem-nos levado muito a pensar na proteção social em casos específicos como desta privação de rendimentos, e até me parece que depois, no final, as soluções que vieram a ser encontradas de alguma forma desprotegeram muito os trabalhadores independentes e os advogados também aí por acréscimo, nomeadamente por comparação com outros sistemas de proteção. E eu acho que isso nos tem levado um bocadinho a pensar sobre a forma também que nós queremos ter aqui melhor organizada a dimensão da proteção social de muitas pessoas que podem ter rendimentos, quando essa proteção social é organizada também em sede de Orçamento de Estado. Mesmo para terminar, permitam-me só aqui uma nota. Eu não conheço nenhum sistema de proteção social que não possa ser sujeito a melhoramentos, que não possa ser sujeito a reformas, e até eu diria quase mesmo em permanência. E isso acontece nos sistemas públicos, isso acontece também certamente no sistema da SPAS, mas reformar um sistema implica nós salvarmos, implica nós salvaguardarmos o que verdadeiramente funciona. Reformar um sistema, trocando sistemas que funcionam por sistemas que funcionam de forma pior, que protegem de forma menos capaz quem trabalhou uma vida inteira, quem está neste momento a organizar a sua carreira contributiva, não me parece à cabeça uma boa escolha, dizendo, como é óbvio, que eu conheço-me sempre como um reformista. Há certamente muitas matérias que em todos os sistemas podem vir a ser melhorados. Eu acho que até nesse sentido a SPAS tem alguma capacidade de perceber todos os anos como é que está a evoluir a sua sustentabilidade futura e, nesse sentido, ser mais ágil até também na forma como pode organizar-se para proteger os atuais beneficiários, certamente, mas também os atuais contribuintes que serão no futuro beneficiários. Por isso mesmo, muito obrigado pela vossa paciência. Desculpem se me alarguei aqui um bocadinho. Deve ser um bocadinho também, se eu disser aqui que é defeito de profissão, não me levem a mal. Não, os nossos ilustres preletores estão escrupulosamente a cumprir todos os timings, portanto não há aqui derrapagens, nenhuma mesmo. É assim, agora já todos ambos com os microfones ligados, ia pedir ao Sr. Professor General Pereza, nosso ilustre deputado da Assembleia da República, que comentasse o que o Dr. Pedro Mota Soares acabou de dizer. Portanto, nós tivemos aqui na sua leitura, Sr. Deputado e ilustre Professor, de facto, na sua leitura, a Segurança Social oferece uma melhor resposta para aqueles colegas que estão numa situação de menores rendimentos e, de facto,
a SPAS, segundo o seu entendimento, e porque nós estamos aqui apartidariamente, os Conselhos Regionais, não oferece a tal resposta social que é tão necessária aos ilustres colegas, na medida em que ficciona um rendimento de cerca de 1000 e qualquer coisa euros e tem ali uma contribuição de cerca de 251. E muitas vezes eles não oferem, provavelmente, mensalmente, 700, 800 euros. Nessa medida, e olhando até para o projeto de lei que o Bloco de Esquerda apresentou, o que dizer relativamente a uma futura integração da SPAS na Segurança Social? Para este há resposta, para os ilustres colegas há resposta, mas para todos os outros, que o Dr. Pedro Mota Soares e bem alertou que já contribuíram, que estão, na sua grande maioria, a sua esperança média de vida, portanto, foi mais um período de contribuindo do que aquele que vão contribuir e que já estão a receber a sua reforma. Sim. Bom, não estava a contar com esta tarefa de comentador. Não, mas com as vossas explicações e dúvidas e questões. Não, com certeza, faço aquilo que acharem mais conveniente. Bom, em primeiro lugar, salta à vista, portanto, que estamos aqui, como era esperado, em posições muito diferentes no que diz respeito à avaliação que fazemos do sistema da Segurança Social, do regime da Segurança Social e do regime da SPAS. Temos, naturalmente, visões diferentes, somos mais sensíveis, o Pedro e eu, a assuntos, digamos, ou a formas de funcionamento diferentes. E, portanto, digamos, comentar é, desde logo, sublinhar isso e, portanto, há escolhas que têm a ver com avaliações diferentes entre nós daquilo que está em jogo. Há dados objetivos, daqueles 8 ou 9 pontos que o Pedro trouxe para o debate, há alguns dados que são objetivos. Por exemplo, diz o Pedro, e bem, a atribuição da pensão de reforma para os advogados que beneficiam do regime da SPAS é aos 65 anos, ponto. E no sistema da Segurança Social há, digamos, uma fixação de idade da reforma que tem vindo a oscilar por causa das questões do fator de sustentabilidade, enfim. Eu não vou agora sequer falar das responsabilidades governamentais nessa matéria, mas queria, isso sim, dizer que nesta comparação, a meu ver, não podemos só incluir as questões da idade da reforma. Temos que incluir também aquilo, e temos que incluir à cabeça, aquilo que ao longo da carreira contributiva, até se atingir a idade da reforma, é prestado aos profissionais por cada um dos regimes de apoio social, Segurança Social e SPAS. Ou seja, ao longo dos 65 anos, não digo, mas até aos 65 anos de idade, ou até aos 66 e 7 anos e qualquer coisa, o que é que, entretanto, o contribuinte para a Segurança Social e para a SPAS receberam dela? Isso é fundamental, evidentemente. Quando pensamos a integração, não pensamos apenas, evidentemente, nessa dimensão muito importante para a qual a SPAS foi criada, pensamos também em todos os apoios que são atribuídos ou não são atribuídos. Portanto, há rede de segurança, se quisermos, que é proporcionada por um sistema e pelo outro sistema. E, portanto, eu creio que a comparação aí, a meu ver, é inequivocamente favorável à segurança social. Depois, há um outro aspecto que o Pedro sublinhou e que é igualmente muito importante e que é o seguinte, diz o Pedro, bom, os estudos sobre a sustentabilidade da segurança social, os tais estudos atuariais que anualmente são publicados por empresas externas, portanto, entidades externas à SPAS, esses estudos mostram uma sustentabilidade garantida a prazo, digamos, a prazo razoável, digamos assim. Bom, mal seria se assim não fosse, não é? Portanto, seria, evidentemente, motivo para a maior das preocupações, mas o problema é que, e foi isso que eu procurei, enfim, trazer para a nossa argumentação na minha intervenção, o problema, a meu ver, também se deve colocar no que diz respeito à contribuição de cada profissional para essa sustentação. Isto é, como é que os próprios advogados sentem aquilo que lhes é exigido numa lógica de deve haver, como garantes, como partes de garantia dessa sustentabilidade. Se a Caixa hoje é sustentável,
Evidentemente que isso se deve a uma política de investimentos e de colocações financeiras, etc. Não vou discutir isso, embora seja importante, mas deve-se, em grande medida, ao esforço contributivo de todos os profissionais, não é assim? Ora bem, desse ponto de vista, eu volto à minha argumentação de há pouco. A maneira como cada profissional, sobretudo aqueles que são a grande maioria e que são advogados ou em prática individual ou advogados sem um poder económico e social forte. É a grande maioria dos profissionais. Essas pessoas olham para a relação entre o seu esforço contributivo e aquilo que ao longo dessa vida profissional vão recebendo da Caixa e fazem uma avaliação muito crítica, naturalmente. Portanto, a sustentabilidade é boa, claro que é. Tomáramos nós que houvesse uma sustentabilidade sem prazo, com certeza. Mas o ponto é que qual é o custo para cada profissional, para a grande maioria dos profissionais, da garantia dessa sustentabilidade. E volto ao meu ponto. O Pedro Mota Soares entendeu, lá está, as nossas diferenças são claras. O Pedro Mota Soares acha que a liberdade de escolha de escalão é um ponto essencial para a sua maneira de encarar a advocacia. Eu creio que, francamente, sendo isso em tese, em abstrato, podendo ser valorado como uma garantia de liberdade pessoal e não sei o quê, com certeza, eu acho que, em concreto, isso está a ser experimentado pela grande maioria dos profissionais da advocacia e da solicitadoria como um fator de injustiça incompreensível. Portanto, creio que porque lá está, reparem, um advogado. Eu percebo o raciocínio do Pedro, e creio que todos percebemos. O Pedro o que está a dizer é um advogado escolhe livremente o seu escalão de contribuição e, com isso, escolhe livremente aquilo que é a componente SPAS da sua pensão mais à frente. Certo. Mas o ponto, na minha maneira de ver, é também este. É que a um advogado com pouco rendimento está, eventualmente, e em muitos casos, em muitos casos, é o que acontece, a um advogado com pouco rendimento está a ser pedido o mesmo esforço contributivo para a sustentabilidade das SPAs, para a garantia das pensões aos outros advogados, o mesmo esforço contributivo que está pedido a um advogado com alto rendimento. Portanto, esta escolha é uma escolha que, do ponto de vista da posição individual do titular de altos rendimentos, pode ser benéfica, mas em termos de conjunto é francamente injusta. E, portanto, o argumento da sustentabilidade é um argumento que tem custos. E, se tem custos, então devem ser proporcionais ao rendimento oferido e não com a livre escolha, como o Pedro acaba de salientar. Mas é evidente, nós daqui não sairemos, porque ele tem uma visão desta matéria que se baseia em pressupostos, enfim, os mais diversos da sua mundividência, e eu tenho, naturalmente, outros pontos de partida e outros pressupostos. E, portanto, creio que... Agora, só para terminar, eu, digamos, tenho estado atento, é minha obrigação, enquanto deputado, desde logo, tenho estado atento àquilo que é a sensibilidade que percorre o mundo da advocacia. E não deixo de sublinhar, portanto, que para além de ser a minha visão pessoal, esta visão que eu aqui exprimo é partilhada por um número, que eu creio, muito significativo de advogados que olham estas questões desta maneira crítica e que olham, portanto, para o seu futuro e o seu presente, digamos, achando que o regime da SPAs tem mais inconvenientes do que tem vantagens, como aquelas que eu aqui salientei, e outras haverá, certamente. Obrigado. Muito obrigada. É verdade, Dr. Pedro Mota Soares, o que efetivamente o Sr. Deputado acabou de dizer. A realidade existente é que nós temos colegas com poucos rendimentos que contribuem com as suas, façam pleonasmo, contribuições para a sustentabilidade com um determinado valor que é igual ao dos colegas que elevados rendimentos apresentam. E isto, de facto, é tremendamente injusto. Teríamos que aqui melhorar ou não, dependendo do lado onde nos posicionamos,
e queria muito saber a sua opinião sobre isto. Se acompanha este sinal de injustiça, o que poderia ser feito para melhorar, e depois já vou a uma pergunta sobre a integração ao Sr. Professor Jamanel Teresa. Antes de mais, muito obrigado e obrigado aqui por esta questão em concreto. Eu não quero fugir a ela. O problema não é o problema comparativo entre quem tem muitos rendimentos ou menos rendimentos, pelo seguinte: se eles contribuírem o mesmo, vão ter a mesma pensão. A dimensão da liberdade não é uma dimensão que tenha a ver com isso, é uma dimensão que tem a ver com a forma como cada um dos advogados pode organizar a sua carreira contributiva. Mas vamos ser aqui completamente frios na análise dos números. A grande sustentabilidade que a CEPAS tem face ao regime da Segurança Social, com todo o respeito que tenho pelo deputado Jamanel Teresa, não tem a ver com a dimensão das contribuições ou não contribuições, tem a ver com um número tão simples quanto este. Neste momento, na CEPAS, existem 5 ativos e meio por cada pensionista. No regime da Segurança Social, existem 2 ativos,6 por cada pensionista. Eu fui ver até, para não falhar aqui nos números, desde 1977, que não existe em Portugal um rácio de ativos por pensionista de 5,5%. E, portanto, 1977 foi o último ano em que, do ponto de vista da Segurança Social, existiu esse equilíbrio. Eu tinha 3 anos nessa altura. E, portanto, de facto, quando nós olhamos para a sustentabilidade do regime da CEPAS face à sustentabilidade do regime da Segurança Social, a grande diferença que nós temos aqui é, de facto, a diferença da própria pirâmide geracional, da própria pirâmide, como ele está constituído, e, curiosamente, até quando olhamos aqui para os estudos de sustentabilidade, que são feitos ainda por cima por auditores independentes, de facto, esses mesmos estudos, quando se olha aqui para o futuro, continuam a demonstrar a sustentabilidade que a CEPAS tem. E por isso mesmo, eu acho que é importante que nós percebamos até que, do ponto de vista da Segurança Social, também estamos perante um sistema que está a mudar e que vai mudar muito rapidamente. Eu há pouco falei-vos daquele número que a mim me impressionou bastante. Impressionou-me mesmo muito e impressionou-me a ausência de debate em Portugal sobre este mesmo número. Que é perceber que, no espaço dos próximos 20 anos, as pensões dos portugueses vão diminuir cerca de 20 pontos. Portanto, nós estamos a falar de algo que é muito, mas mesmo muito forte. Porquê? Porque a sustentabilidade do regime da Segurança Social também se vai fazer atribuindo menos benefícios aos seus pensionistas. E por isso mesmo, e são os beneficiários também nesse sentido, e por isso mesmo, eu acho que uma integração hoje da CEPAS num regime que é um regime que está muito rapidamente a ser desagregado, é também nesse sentido algo de errado. Aqui há uns anos atrás, em 2007, pouco depois de 2007, houve um especialista na área da Segurança Social que escreveu um livrinho pequenino, mas muito curioso, que se chama A Conspiração Grisalha. O professor Ribeiro Mendes é uma pessoa muito conhecida nestas matérias, e ele dizia exatamente isso. Ele dizia em 2007 que a reforma de 2007 foi uma reforma que, de alguma forma, salvaguardou aqueles que eram os beneficiários na altura e os contribuintes que estavam mais perto da idade da reforma, mas penalizou, enviou o efeito mais negativo dessa mesma revisão para os anos futuros. O problema é que nós estamos a chegar aos anos futuros. E por isso mesmo, ao contrário do que acontece na CEPAS, em que as alterações da CEPAS são decididas de forma autónoma por órgãos eleitos pelos advogados, a mim me preocupa muito que, num sistema muito grande como o sistema da Segurança Social, num sistema em que de repente é preciso começar a reduzir aqui alguma despesa, e ela vai acontecer até automaticamente pela aplicação das regras da pensão de reforma no futuro, se comece a retirar um conjunto também nesse sentido de benefícios, e quando nós formos fazer a comparação entre uma coisa e outra, vamos perceber muito claramente que o regime de facto da CEPAS, como ele existe hoje, e que pode de facto ser reformado, mais uma vez eu não conheço nenhum regime social que não possa ser reformado, que não possa ser mudado, mas também percebo que, de facto, hoje há uma sustentabilidade que tem muito a ver com aquela ciência muito, muito fria e cruel que é a matemática, que são os números. E os números, de facto, da CEPAS, quando nós olhamos para este rácio entre contribuintes e beneficiários, é, de facto, muito efetivo e muito mais efetivo que o regime da Segurança Social. E por isso mesmo é importante nós compararmos aqui um bocadinho estes mesmos regimes e, mais uma vez, esta capacidade de se escolher um bocadinho entre escalões não é uma coisa que seja exclusiva da CEPAS. O próprio regime de trabalhadores independentes permite também um bocadinho isso, porque provém do facto de não haver um rendimento que é um rendimento certo, seguro, todos os meses, de igual forma. E é exatamente por isso que muitas vezes
historicamente, quer no regime dos trabalhadores independentes, quer em regimes de profissões tendencialmente liberais, profissões que são liberais, há esta lógica também de se poder dar aqui alguma estabilidade também nas próprias contribuições. E, de facto, também desse ponto de vista, quer num regime, quer no outro, isso acho que todos nós temos que ter aqui um bocadinho a noção das coisas. É muito difícil manter a sustentabilidade de um regime com contribuições muito pequenas, ou melhor, é possível manter a sustentabilidade do regime. Os benefícios serão, todos eles também, muito baixos. E é por isso que eu acho que tem de haver também aqui alguma reflexão, especialmente em tempos mais difíceis e de crise, sobre a forma como muitas vezes a proteção social paga pelo orçamento do Estado, matérias que têm a ver com proteção social lato sensu, porque depois nós também, para a proteção dos trabalhadores, temos muitas coisas que vão desde a formação profissional à qualificação, que são pagas pelo próprio Orçamento do Estado, para os quais os advogados e os solicitadores contribuem com os seus impostos, mas que depois muitas vezes não recebem em troca. E é por isso que eu acho que é preciso fazer aqui uma relação muito profunda, porque nós muitas vezes olhamos para a máquina da segurança social, achamos que estes apoios que foram criados no âmbito do Covid, como são pagos em front office pelo sistema da Segurança Social, são financiados pela Segurança Social e não são. São financiados, em muitos casos, pelo Orçamento do Estado, e se são financiados pelo Orçamento do Estado, têm de chegar a todos que eles contribuem, nomeadamente também os advogados e os solicitadores. E eu acho que essa reflexão é uma reflexão muito relevante, numa altura até em que, penso que eu, também todos nós reconhecemos que a velha lógica mais tradicional de existir uma caixa de previdência de pensões, de fundo de pensões, que era a própria caixa que era a própria SPAS, está a evoluir, e tem vindo a evoluir nos últimos anos, para também uma lógica de proteção ao longo de toda a vida ativa, especialmente nos momentos em que há, de facto, quebras de rendimento, em que há uma diminuição também aqui de rendimentos. Portanto, esse debate é um debate que faz todo o sentido, aprofundar todas essas dimensões é, de facto, uma dimensão que faz todo o sentido, e eu espero também que, ao longo deste debate, não é o de hoje, o debate que vai acontecer um bocadinho até dia 30, também se possamos pensar um bocadinho nessa mesma matéria, nessa mesma dimensão, porque eu acho que ela é muito relevante ao futuro da profissão dos advogados e dos solicitadores. Dr. Pedro Mota Soares, deixe-me ver então se concluo bem aquilo que acabou de dizer e transmitindo para todos os colegas que nos estão aqui a escutar. No fundo, é isto. Meus colegas, façam um sacrifício tremendo de um rendimento ficcionado de 1.163,80, o sacrifício de pagarem 251,38 todos os meses, porque têm uma garantia de oferir uma reforma digna. Sendo certo que a resposta social, que tem que existir, poderá vir via Orçamento de Estado, porque também o advogado paga os seus impostos. É certo, sendo que eu não quero falar, nem me quero comprometer com valores. Acho que nessa dimensão nós podemos sempre discutir, há sempre essa mesma capacidade de se tentar perceber, de se tentar percepcionar o que são os rendimentos dos próprios advogados. Eu, como é óbvio, sou muito sensível ao tema de alguém que, estamos a excluir aqui, como é óbvio, os colegas que estão no início da carreira, porque esses já estão seccionados pela sua natureza, mas sou sempre muito sensível a um tema, quer quando falamos de impostos, quer quando falamos de contribuições, que é as pessoas pagarem impostos ou contribuírem por rendimentos que não têm. E por isso mesmo, ainda que seja importante ter alguns escalões de contribuição, exatamente para se garantir esta mesma estabilidade, quer dos sistemas, quer das contribuições dos próprios, sou sempre muito sensível a perceber efetivamente o que são os rendimentos, e por isso mesmo eu não queria estar aqui a falar em específico de um mesmo escalão, porque, mais uma vez, compreendendo que se calhar há muitos colegas que não têm a capacidade de ter esse mesmo rendimento, pode ser interessante repensar esses mesmos escalões. Mas os escalões são uma parte do sistema, não são a natureza ou o paradigma do sistema. O que eu estou aqui a dizer é que, de facto, do ponto de vista das contribuições, faz sentido haver aqui escalões e também um escalão mínimo, porque senão não se consegue garantir, como é óbvio, sustentabilidade de sistemas sociais. Isso também existe no caso da Segurança Social. A Segurança Social também tem contribuições e níveis contributivos mínimos, são exatamente diferentes dos da SPAS, e eu acho que aí pode haver um debate interessante. Agora, estou a chamar muita atenção para um conjunto de matérias que são matérias não de pensões, mas de assistência ao longo da carreira, que são financiadas pelos impostos e dos quais os advogados estão excluídos. E isso é que não me parece que faça sentido, porque um advogado paga exatamente os impostos como qualquer outro trabalhador, contador, trabalhador independente paga. E por isso mesmo, se nós pagamos impostos para o Estado, não devemos ver ser diminuído também os direitos que temos depois de termos feito esta mesma contribuição.
Dr. José Manuel Pereza, pelos deputados, está a dizer que não com a cabeça. Antes de mais dizer-lhe o seguinte, muito obrigado em nome de uma classe profissional, porque sei que numa altura muito complicada, como foi a do mês de abril e março do ano passado, o Bloco de Esquerda esteve sempre ao lado da advocacia, que estava com tremendas dificuldades, e tudo fez na Assembleia da República para que esses advogados conseguissem obter algum apoio, ainda que o mesmo não se tivesse alcançado. Portanto, fica aqui publicamente, porque isto foi medido pelo Sr. Bastonário, portanto não tenho por que duvidar, e depois também fui consultar o site da Assembleia da República, e portanto aqui o nosso obrigado. Faça isso. Não, vamos lá ver, não, para ser absolutamente rigoroso, fizemos o que tínhamos que fazer e não fomos os únicos a fazer. Portanto, também, enfim, mas pronto, volto a dizer, dos outros cuidam os outros, da nossa parte fizemos aquilo que tínhamos a fazer e mais nada. Agora, eu estava a dizer que não por uma razão. Eu acho que nós estamos aqui num ponto do nosso debate que é da maior importância. E onde provavelmente as nossas diferenças não se esbaterão, certamente. Mas vamos lá ver. Primeiro ponto. Deixem-me só atender aqui só uma coisa. Há sempre urgência. O Zoom tem destas coisas. Apanhamos quando tocam a campainha. E, Claro. portanto, essas coisas são assim. Bom, peço desculpa por este contratempo. Não tem que desculpa. Primeiro ponto. O Pedro Mota Soares, creio que faz a apologia do regime da SEPAS enquanto caixa de pensões. Enquanto caixa de pensões. E por isso o Pedro Mota Soares, e bem, do ponto de vista da argumentação dele, o Pedro Mota Soares sublinha muito a diferença de relação entre contribuintes e pensionistas. A ratio contribuintes-pensionistas. Diz o Pedro Mota Soares, na verdade, a Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores tem uma ratio de 5,5 para 1, enquanto que a Segurança Social, nesta altura, andará por 2,6 para 1. Muito bem. Ora, eu percebo isto enquanto defesa de uma caixa de pensões. Mas o problema, e foi isso que eu quis introduzir com aquela modificação do perfil dos advogados no nosso tempo, o problema é que aquilo de que os advogados precisam é muito mais do que de uma caixa de pensões. Os advogados precisam de um sistema que, ao longo do seu desempenho profissional, lhes garanta apoio em diversas circunstâncias. E não apenas no fim da sua carreira com a garantia de uma pensão. Portanto, sim, há diferença de rácios. Claro, há. Mas a questão é, e entretanto, e durante a carreira? Faço-me compreender. Portanto, qual é, digamos, a prestação, quais são os apoios, no fundo, como o Pedro agora no final da sua intervenção estava a sublinhar, quais é que são os apoios que os advogados têm como garantidos se o prestador for a Segurança Social e quais aqueles que têm garantidos se o prestador for a SEPAS. Portanto, eu insisto muito neste ponto, porque, francamente, quer dizer, eu percebo, obviamente, que ter garantia de pensão no final de uma carreira digamos, é um direito absolutamente fundamental, com certeza, e que deve ser feito em função do desconto que as pessoas, entretanto, fizeram ao longo da sua vida, certamente. Mas eu não consigo conceber que se ignore ou que se subvalorize todo o esforço que é feito ao longo de uma vida de trabalho e a correspondência ou falta dela em apoios ao longo dessa vida de trabalho. Pronto. E, portanto, parece-me inequívoco. Aliás, parece-me inequívoco que a SEPAS, digamos, não foi pensada para isto e tem grande dificuldade em se adaptar a isto. Isso é inequívoco. Ela funciona pela sua própria natureza, privilegiadissimamente como caixa de pensões. E, portanto, quer dizer, e aqui há realmente uma falta de resposta inequívoca às necessidades que são em número crescente, porque é crescente o número dos advogados e das advogadas que têm necessidades de apoio social ao longo da sua vida profissional. Pronto. E, portanto, isto, para mim, é claro e creio que vale a pena, enfim, registar isto. E depois há aqui um ponto também que me parece, quer dizer, que eu percebo a argumentação do Pedro Mota Soares, mas eu discordo dele, porque o Pedro diz assim,
os advogados são cidadãos como os outros do ponto de vista do pagamento de impostos. E, portanto, deviam ter, no fundo, o que o Pedro defende é um sistema misto, que é garantia de pensões pela SPAS e garantia de apoios sociais decorrente do pagamento de impostos. Portanto, ou seja, os advogados, de alguma maneira, no limite, pelo menos no limite, os advogados receberiam a sua pensão para a qual contribuíram para a SPAS ao longo da sua vida e, portanto, no fim da sua carreira, teriam uma pensão atribuída pela SPAS. Para além, enfim, dos planos de poupança reforma, essas coisas, enfim, que cada um gerirá da sua maneira. E depois, ao mesmo tempo, ao longo da vida, os advogados, uma vez que são pagadores de impostos, deveriam ter direito aos apoios que o Estado dá aos outros cidadãos. E, portanto, é um sistema misto, de alguma maneira. Ora, isso é que eu não consigo realmente entender, francamente. Porque eu acho que isso é, digamos, algo que, digamos, para mim é inconcebível que seja assim. Ou seja, na verdade, os advogados, como contribuintes para a segurança social, como contribuintes para o orçamento de Estado, não é? Devem justamente ter toda a dimensão de apoio social à sua vida, ativa e pós-reforma, em função daquilo que é essa contribuição. Porque é que têm que descontar para um lado para a SPAS e por outro lado para o Orçamento de Estado? Até acho um bocadinho esquisito, porque se as comparações que se fazem, vejam bem, se as comparações que se fazem entre SPAS e Segurança Social são baseadas numa fragilidade em alguns aspectos maior da Segurança Social relativamente à SPAS, quando depois se vem dizer que as políticas sociais são financiadas pelo Orçamento de Estado, então daqui de repente a fragilidade da Segurança Social desaparece do mapa. Quer dizer, isto não pode ser, não é? Nós temos que jogar com os elementos todos. Portanto, se as políticas sociais são financiadas pelo Orçamento de Estado, então para que é que se está a invocar a suposta fragilidade da Segurança Social, ou a maior fragilidade da Segurança Social, para avaliar isto? Não faz sentido. Porque, quer dizer, na verdade, são financiadas pelo Orçamento de Estado essas políticas. Em suma, eu acho que, digamos, enfim, para além dos outros argumentos que já fomos desenvolvendo, e portanto não vale a pena regressar a eles, mas tudo isto faz parte de um mesmo puzzle e portanto deve ser considerado em conjunto. Mas neste ponto do nosso debate, eu quero sublinhar que, na verdade, há uma importância que eu pessoalmente dou como central ao regime de apoio social e não estritamente ao regime previdencial. Okay? Portanto, eu acho que os advogados, como quaisquer outros profissionais, são titulares de um direito a apoios sociais em função da sua contribuição para um bolo comum. Ora, esse bolo comum chama-se Segurança Social. Não é? É assim que deve ser. E agora, a tal pergunta. E olha que eu li atentamente o projeto de lei do Bloco de Esquerda sobre a integração. E ficou convencidíssima, claro. Fiquei com muitas dúvidas. Muitas dúvidas. No que respeita, e vai compreender, aos direitos adquiridos de todos aqueles colegas. Sim. São pensionistas, ou então pessoas como eu, que já contribuíram ao longo da sua vida ativa mais do que aquela que efetivamente foram agora contribuir. E daí que lhe pergunto, o que fazer? Como é que vai ser esta conciliação de direitos? No vosso projeto nada foi dito sobre esta matéria. Não creio que tenha razão. Francamente, não quero criar nenhuma polémica artificial. Não ganho nada com isso, além de mais. Mas creio que, francamente, a nossa preocupação no projeto de lei foi o de garantir como pilar essencial, como pressuposto essencial, o da garantia dos direitos adquiridos. E, portanto, isso está escrito preto no branco no nosso... Mas como? Naturalmente que isso faz-se justamente através de um regime transitório que terá que ser estabelecido, evidentemente, e, portanto, na regulamentação da lei, a lei estabelece princípios fundamentais, e na regulamentação da lei caberá, desde logo ao Governo, fixar um regime transitório que permita aos atuais contribuintes, portanto, aos atuais beneficiários das SPAS, digamos assim, terem os seus direitos ao longo da carreira, digamos, aqueles que já eram
faziam parte, digamos assim, da sua condição de beneficiários da SEPAS, tê-los garantidos. Do meu ponto de vista, a integração na Segurança Social acrescentará direitos a essas pessoas, do ponto de vista dos apoios sociais ao longo da vida, e garantir que todo o seu esforço contributivo em vista de uma pensão seja um esforço contributivo, digamos, que tenha as consequências que decorrem do próprio sistema ao qual estavam vinculados, neste caso da SEPAS. E, portanto, eu creio que não há, na minha leitura, na minha perspectiva, enquanto um dos responsáveis pela elaboração daquele projeto de lei, digamos, há uma garantia de todos os direitos, e cabendo, evidentemente, depois, na regulamentação da lei, fixarem-se os procedimentos e, enfim, os mecanismos de salvaguarda que são necessários, como, aliás, acontece sempre nestas circunstâncias. Não há, enfim, nós tivemos, enfim, o cuidado, evidentemente, como tinha que ser em função de uma iniciativa desta responsabilidade, de consultar, desde logo, pessoas, enfim, com responsabilidades ao longo de vários anos nas áreas da segurança social, para que justamente nos fosse, digamos, permitido estabelecer com clareza este princípio dos direitos adquiridos. E isso está inequivocamente estabelecido. Ficou aqui no artigo 4º que eu estou a consultar, exatamente. em que diz, efetivamente, os beneficiários das SEPAS são integrados no Instituto de Segurança Social com salvaguarda dos direitos adquiridos e a informação e das obrigações constituídas. A questão aqui de muitos colegas é em que termos é que vai consistir e vai ser constituída esta salvaguarda dos direitos adquiridos. Eu mais do que isto, não posso adiantar, não é? Ou seja, porque naturalmente há aqui uma diferença entre aquilo que é a responsabilidade do Parlamento na tomada de decisão de fundo e aquilo que é depois a regulamentação técnico-jurídica da lei, mas essa regulamentação obedecerá sempre, será apenas uma concretização deste princípio e não poderá fugir a ele. E, portanto, a nós compete-nos, evidentemente, estabelecer este princípio. Não se poderá, com certeza, comprometer com uma afirmação do género de que, com certeza, receberão o mesmo que estão a receber agora. Eu creio que o princípio dos direitos adquiridos aponta nesse sentido. Aponta nesse sentido. Quer dizer, não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Agora, naturalmente, volto a dizer, essa é uma matéria que tem que, digamos, uma matéria fina, técnico-jurídica muito exigente, que cabe à administração, neste caso o governo, digamos, operar. Muito bem, muito obrigada. Dr. Pedro Mota Soares, e então, é um sistema misto? Não é um sistema misto, é um sistema que funciona da seguinte forma. Todos nós pagamos os nossos impostos, acedemos ao Serviço Nacional de Saúde, acedemos à escola pública, acedemos até aos tribunais. Toda essa dimensão é uma dimensão paga por impostos, depois podem ter outras fontes de financiamento, mas é uma dimensão paga por impostos. Eu, sinceramente, não percebo, e isso tornou-se muito evidente no início da pandemia, como é que é possível imaginar que os advogados, porque são advogados e têm uma caixa própria, deixam de ter um conjunto de direitos que são financiados por via do Orçamento de Estado. Sim, eu não estou a dizer, muito pelo contrário, que os advogados devam ter direitos da Segurança Social financiadas pelas fontes próprias da Segurança Social. Mas hoje, cada vez mais, e este debate é um debate muito interessante sobre as fontes de financiamento da Segurança Social, cada vez mais existem fundos públicos que vão financiar a Segurança Social. Eu dizia isto muitas vezes quando estive Ministro da Segurança Social. A Segurança Social é dos trabalhadores, ponto. Contribuem para ela os trabalhadores, contribuem para ela também os empregadores, mas os benefícios da Segurança Social são para os trabalhadores. E, portanto, eu até cheguei a dizer isto algumas vezes em Conselho de Ministros. Este dinheiro não é um dinheiro do Estado. Vamos lá ser muito claros quanto a esta matéria. O dinheiro da Segurança Social é um dinheiro que é um dinheiro dos trabalhadores porque contribuem para ele, bem como os empregadores contribuem para ele. Mas hoje, cada vez mais, e é um debate interessante sobre as fontes de financiamento da Segurança Social, cada vez mais está a acontecer existirem verbas públicas que vão para a Segurança Social. E, portanto, nós temos de nos refletir nessas verbas públicas de via do Orçamento de Estado, se faz sentido ou não faz sentido que quem está a contribuir para elas possa ter algum benefício. Isto tornou-se absolutamente visível e eu até acho que dramático no início da pandemia. No início da pandemia, quando fecharam os tribunais, quando fechou toda a economia, o governo demorou algum tempo, mas lá conseguiu criar um apoio para os trabalhadores independentes que tinham perdido rendimentos. E até era, curiosamente, um apoio bastante baixo comparado com outros apoios que foram feitos para outros setores, mas o âmbito do debate hoje não é esse. Eu confesso que ainda hoje estou chocado porque é que os advogados foram excluídos inicialmente desse mesmo apoio. Porque a lógica, ainda que o apoio fosse pago em front office pela Segurança Social, o diploma dizia muito claramente que a fonte de financiamento era Orçamento de Estado.
E se é orçamento de Estado, os advogados também contribuem para o orçamento de Estado. E, portanto, nós não estamos aqui a falar de um regime que é um regime misto. O regime misto é uma coisa diferente que até existe em alguns países. Nós estamos só a dizer uma coisa muito simples, que é, ou eu estou só a dizer uma coisa muito simples, que é, se há um conjunto de benefícios que provêm de impostos, esses benefícios não podem ser excluídos aos advogados. Eu percebo que a lógica dos impostos não é uma lógica de segurança social, não é uma lógica contributiva, de um sistema de repartição, de pay as we go, não é essa lógica. É uma lógica em que se atende primeiro àqueles que são os mais fracos, os mais desfavorecidos. Agora, não percebo porque é que, numa lógica, também não se consegue garantir aqui proteção para os próprios advogados. Depois, uma segunda nota, se me permitir, que é a seguinte. É verdade, todos os sistemas têm a sua história, e o sistema de segurança social também tem a sua história. O sistema de segurança social também começou inicialmente como um sistema de pensões, ainda temos hoje uma Caixa Nacional de Pensões. Eu admito que a dimensão da pensão é ainda aquela que é mais forte, quer do ponto de vista dos pagamentos, quer do ponto de vista da desagregação da taxa social única, é que é mais forte, e eu admito que é aquela que nos vem primeiramente à cabeça. Mas há uma dimensão importante também, que é a dimensão de assistência. E eu acho que é importante reconhecermos que a CEPAS, nos últimos anos, tem vindo a ser alterada até na sua lógica e na sua estrutura, e hoje a CEPAS já protege dimensões como a dimensão da parentalidade, já protege dimensões como a dimensão da doença, já protege dimensões até como a dimensão da carência económica, e está muito semelhante ao regime que é o regime dos trabalhadores independentes. É verdade que não é exatamente igual ao regime dos trabalhadores por conta de outrem, mas olhem, por exemplo, para o regime dos trabalhadores independentes. Grande parte dos direitos dos trabalhadores independentes estão aqui. Percebam, por exemplo, que a proteção social, no caso de desemprego dos trabalhadores independentes, é algo muito reduzido e ainda por cima implica um pagamento adicional, na sua concepção implicava um pagamento adicional por parte das entidades empregadoras, que eram o caso daquelas pessoas que desempenhavam 80% da sua atividade para a mesma entidade e essa entidade tinha de pagar mais TSU e, portanto, a proteção do desemprego vinha daí. Mas, do ponto de vista da proteção das eventualidades, certamente que é muito semelhante ao regime dos trabalhadores independentes. Não é igual, como é óbvio, não estou aqui a dizer isso. Acho que se alguém sente que é preciso reforçar e melhorar essa parte, sou o primeiro a dizer que não conheço nenhum sistema que não possa ser melhorado, não possa ser estudado e não possa ser aprofundado. Não me parece, do ponto de vista dos argumentos, e aí que eu divirjo do meu amigo José Manuel Pureza, divirjo do argumento de dizer faz mais sentido, por causa disto, por causa da proteção da parentalidade ou da proteção da doença, incluir a CEPAS dentro da segurança social, porque as pessoas vão ficar melhor. No final do dia, nomeadamente na sua dimensão de pensões, que eu acho que é muitas vezes a grande preocupação que as pessoas têm, não ficam. Isto quer dizer que não é possível melhorar o sistema? Certamente que é possível melhorar o sistema, certamente que é possível enquadrar o sistema. Só uma última nota que me parece muito relevante mesmo, e que eu acho que de facto é a questão mais difícil de ser resolvida. Eu tenho a noção que hoje ninguém no mundo inteiro, se tivesse uma folha branca para desenhar um sistema social, desenharia o atual sistema social de segurança social ou o atual sistema da CEPAS. Os sistemas sociais têm sempre um grande problema, que é o seu histórico. São os seus pensionistas atuais, são os seus contribuintes que têm direitos de informação, e em muitos deles direito de informação há muito tempo. Não é bem mal, o próprio José Manuel Pureza reconheceu isso, com a honestidade intelectual que ele tem. Não é uma matéria que pertence só ao Parlamento, é uma matéria que pertence ao Governo, mas eu sinceramente acho que é dar um grande cheque em branco pensarmos numa situação de um advogado que tem 50 anos. Está a contribuir para a Caixa há 25 anos, a sua pensão é daqui a 15 anos. Ele até legitimamente, dentro das regras da CEPAS, escolheu o seu nível contributivo, vai aumentar o seu nível de contribuição. Eu, sinceramente, não acredito que, dentro da segurança social, num sistema que é tão forte, se permita que existam regimes tão diferenciados como estes. E, portanto, a grande pergunta que se faz é como é que ele, de alguma forma, pode ser chamado a aumentar as contribuições dos seus 25 anos passados. Não é possível. Ninguém tem essa capacidade de repor o que foram 25 anos para trás. E por isso mesmo, eu confesso que questões práticas como estas me preocupam e, objetivamente, no âmbito deste referendo, eu também não estou a dizer que fosse fácil respondê-las ou que se possam respondê-las, porque são matérias que têm de ser regulamentadas e vistas mais à frente. E isto não é um pormenor. Eu até diria que Deus ou o diabo, depende aqui um bocadinho do autor, está nos pormenores. Isto não é um pormenor, é um pormaior e está completamente omisso um bocadinho nesta discussão. Eu, sinceramente, com a experiência que tenho, acho sempre que os sistemas não evoluem para melhor e, acima de tudo, os sistemas reagem muito mal a situações de contraste.
situações muito diferenciadas dentro do próprio sistema. Eu digo muitas vezes, e mais uma vez estamos numa situação de crise, os portugueses aguentam muitas vezes sacrifícios, não aguentam contrastes. E eu acho que não é fácil, dentro de um sistema de segurança social, termos regimes totalmente diferenciados, com esta dimensão, com esta visibilidade, gera sempre aqui uma fricção, que é uma fricção muito, mas mesmo muito difícil, e por isso mesmo acho que questões como estas tinham de estar completamente resolvidas desde o início, e elas não estão, como é óbvio, me deixa a mim uma enorme preocupação. Nós muitas vezes, advogados, também temos de nos preocupar no lugar dos nossos clientes, muitas vezes também temos de ter essa enorme preocupação de olhar para o futuro e tentar antever um bocadinho o que é que vai aqui acontecer. Acho sinceramente que para início do debate não saber de uma forma completamente clara como é que estas questões vão ficar resolvidas não é muito bom para esse mesmo debate, porque como é óbvio é uma matéria que se vai arrastar. Estava a falar do caso de um advogado que tem 50 anos, são mais 15 anos de contribuição, um advogado de 40 são mais 25 anos de contribuição. Portanto, estamos a falar de um período temporal muito alargado e, portanto, a mim preocupa um bocadinho essa diferenciação. Claro que sim. E o Sr. Deputado estava com o dedo no ar. Estava e agora com esta afirmação do Pedro voltaria a pôr. Vamos lá ver, são duas coisas às quais quero reagir, tentando que esta reação possa contribuir para o debate. Em primeiro lugar, eu estou de acordo com o Pedro Mota Soares, quero sublinhar isso, relativamente à sua crítica, e é uma crítica forte, como deve ser feita, ao facto de os advogados não terem tido, numa altura de necessidade dramática para um enormíssimo número de pessoas, não terem tido acesso aos apoios de emergência. E quero dizer que estou à vontade relativamente a isso, porque justamente me bati para que assim, enfim, me bati no quadro do grupo parlamentar em que estou integrado, me bati para que assim fosse. Justamente no sentido de que fossem alargados aos advogados os mecanismos de emergência, de apoio de emergência que estavam a ser criados numa altura, enfim, extraordinariamente dramática para os demais trabalhadores independentes. E, portanto, sim, é verdade que no que diz respeito ao apoio de emergência, isso devia ter sido feito, a meu ver, e não foi. Mas uma coisa é falarmos de apoio de emergência, outra coisa é, a meu ver, falarmos de apoios em situação de normalidade. Não é? E essa situação de normalidade envolve todas as circunstâncias da vida, incluindo, digamos, a possibilidade de uma perda de rendimentos, digamos, de alta intensidade, que, enfim, por qualquer circunstância, exterior, naturalmente, ao próprio advogado, podem fazer com que, digamos, ele ou ela careça de apoio forte por parte da comunidade, não é? E, portanto, eu acho que é justamente, portanto, não devemos confundir, para efeitos deste debate, a meu ver, os apoios de emergência, a que todos deviam ter tido direito, independentemente do seu regime de proteção social, e não devemos, portanto, confundir apoios de emergência com apoios normais, digamos assim, apoios comuns, porque esses, enfim, são aqueles de que aqui estamos a tratar. E eu volto ao meu ponto. Eu acho que a Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores tem demonstrado, até por aquilo que o Pedro diz, quer dizer, o Pedro diz, bom, a Caixa nos últimos anos tem procurado ampliar o seu mandato, digamos assim. Claro, mas isso só mostra que, evidentemente, ela, enquanto instituição, enquanto regime, não estava dotada desses mecanismos de resposta. E mesmo assim, eu quero chamar a atenção para que devemos olhar para esse alargamento com muita atenção, com muito rigor. Eu queria dar um exemplo, é aquele que mais me convém, pois claro, mais me convém do ponto de vista da minha argumentação. Mas todos fazemos isso, não é? Na nossa batalha argumentativa, todos fazemos isso. Então, deixem-me só dizer isto. Por exemplo, o apoio que a Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores criou em articulação com uma seguradora para o apoio às pessoas em baixa médica por Covid. Não é? Bom, é sabido que esse apoio tinha uma franquia, tem uma franquia de 11 dias. Bom, também é sabido que na grande maioria, diria quase totalidade das pessoas com doença Covid, e isto não é motivo de qualquer brincadeira, muito pelo contrário, porque é uma situação de enormíssima seriedade,
A esmagadora maioria destas pessoas tem alta clínica ao fim de 10 dias. Tem alta clínica ao fim de 10 dias. E, portanto, nós estamos aqui a ter um apoio via seguradora, cuja franquia exclui do apoio a grande maioria das pessoas que têm doença Covid. Porque, desejavelmente, elas têm alta clínica ao fim de 10 dias. E a franquia é de 11. E, portanto, quer dizer, isto só para dar um exemplo, que é um exemplo, se calhar, menor, mas que tem importância na vida concreta destas pessoas. Mas é um exemplo para olharmos para este alargamento do mandato da SEPAS com rigor, porque, quer dizer, não basta dizer, bom, a SEPAS hoje já apoia na doença. Está bem, com certeza, mal seria para quem contribui com 253 euros por mês para 251,3 para a Caixa. Quer dizer, mal seria se não houvesse apoios em elementos, em matérias básicas como parentalidade, doença, internamento hospitalar, etc. Mal seria. O problema está em que esses apoios são, como é que se costuma dizer, são em esforço, não é? Uma coisa que é feita em esforço, não é? E, portanto, não são suficientemente robustos, pelo menos ao nível daqueles que são prestados pela Segurança Social. Pronto, isto foi nesta altura que eu levantei o dedo, porque tinha a ver com os apoios de emergência e, portanto, com os apoios comuns, etc. Mas agora, na parte final da intervenção do Pedro, houve um outro ponto que me chamou a atenção, e que é esta afirmação do Pedro, que eu bem percebo na sua estratégia argumentativa, que é as pessoas, os portugueses, diz o Pedro, os portugueses é muita coisa, mas pronto, os portugueses não gostam de contrastes. Mas contrastes é o que temos hoje. Contrastes é o que temos hoje. Nós hoje temos uma situação em que há um conjunto de profissionais vasto, chamados advogados, solicitadores e agentes de execução, não é? Que têm um regime de proteção social que contrasta em muito com aquilo que é o regime comum de outros trabalhadores independentes. E, portanto, se os portugueses não gostam de contrastes, quer dizer, aí está justamente uma situação em que há um contraste, a meu ver, incompreensível, a não ser por razões históricas. Não é? Por razões históricas tudo se legitima, evidentemente, mas como o Pedro disse muito bem, o lastro histórico é sempre suscetível de sofrer inflexões, não é? Que sejam mais sensatas, mais de acordo com os princípios gerais. E, portanto, eu creio que esta ideia de que o que nós temos hoje é um sistema contrastado, é um sistema diferenciado, onde ele não tem que ser diferenciado. Não faz sentido que ele seja diferenciado. E, portanto, nessa perspectiva, eu continuo a dizer que, enfim, faz sentido, a meu ver, é aquilo que proponho, que nós, enfim, que o grupo parlamentar em que estou integrado propõe na Assembleia da República. A integração. Exatamente. Sendo certo que todos concordamos que uma vitória do sim aqui nesta opção é efetivamente a longo, médio prazo, se calhar provavelmente curto prazo, a integração na ciência social. Certo? Doutor Pedro. Isso parece-me óbvio. Eu confesso que tenho aqui algumas dificuldades, exatamente porque estamos a falar de uma questão que é uma questão absolutamente em aberto. Eu estava a tentar há pouco explicar um bocadinho isso, sobre os direitos de informação, sobre os próprios direitos adquiridos. Nós não sabemos rigorosamente nada. Portanto, percebendo que é uma parte inicial, eu confesso que me custa um bocadinho estar já a fazer um referendo, ter já uma decisão sobre um mundo que nós não conhecemos, não sabemos o que é que vai ser e, de facto, nos pormenores e nos pormaiores, há de facto aqui questões que são questões que me parecem absolutamente cruciais. E por isso mesmo me preocupa muito esta dimensão de se querer um bocadinho avançar sem antes ter feito aqui um debate eventualmente mais profundo, colocando aqui em cima da mesa, efetivamente, um conjunto de matérias que são muito fortes. Permitam-me, enquanto tutor, só duas notas muito breves, que têm a ver com o seguinte. Eu acho isto que o deputado José Manuel Pureza estava a dizer agora é muito relevante, sobre as baixas médicas em Covid. E, mais uma vez, a diferença do regime dos advogados, para o qual nós também temos de contribuir nesse sentido, e o regime geral. Nós sabemos que os apoios Covid foram apoios financiados por fundos comunitários. O programa SURE foram os primeiros fundos comunitários a chegarem a Portugal, cerca de 1.000 milhões de euros, e apoios pagos pelo Orçamento de Estado. Mais uma vez se vê a diferença e o contraste, de facto, entre dois regimes que têm a ver com o nosso pagamento ao beneficiário, o benefício que podemos ter. Mais uma vez, eu acho que o ponto aqui é, garantindo também aqui tabelas e garantindo também aqui escalões, é isso não estou minimamente chocado, até para limitar também rendimentos mais elevados. O ponto é,
pôr em contraste os advogados que têm um regime próprio. E depois há uma outra coisa que eu sempre aprendi, mas que também no princípio na Universidade de Coimbra, e eu uso aqui a Universidade de Coimbra para tocar aqui ao coração do deputado José Manuel Pereza. O princípio da igualdade não é tratarmos tudo por igual. O princípio da igualdade é tratarmos por igual o que é igual e por diferente o que é de facto diferente. E eu percebo que para quem tem carreiras contributivas ao longo da sua vida, que têm muitas diferenças e muitas oscilações, como é tipicamente uma carreira de um advogado, ou como é também tipicamente uma carreira de um trabalhador independente, isto não é igual a um sistema que está muito montado como fábrica para trabalhadores por conta de outra, em que as pessoas recebem normalmente quase sempre a mesma coisa ao longo do seu tempo, e depois podem ter uma interrupção, e depois voltam, e tem sempre ali uma coisa muito rotinada. Eu conheço o drama, todos nós conhecemos o drama de trabalhadores independentes que também têm contribuições mínimas e de repente há um mês em que recebem e depois um mês a seguir não recebem e têm de contribuir mesmo para a segurança social. Portanto, todos nós conhecemos estes dramas, tocam-nos à porta, são das nossas famílias, são dos nossos amigos. A verdade é que a SEPAS já há muitos anos sempre conseguiu ter um sistema para profissionais que trabalhavam muito nesta lógica, que trabalham muito dentro desta mesma dimensão. E por isso mesmo, a SEPAS, desde o início, foi um sistema para garantir, de facto, a proteção social, lato sensu, dos advogados e dos solicitadores. E, portanto, nesse sentido, as suas regras são regras entre pares e tem, de facto, esta enorme vantagem. É um ponto que eu nunca me canso de tocar, porque, ainda por cima, todos nós percebemos como é que os sistemas públicos são muitas vezes permeáveis à dimensão política, às questões políticas, com todo o respeito que eu tenho pelos políticos, eu estive lá, portanto, mas aqui entre nós, eu acho que é impossível nós acharmos que, se houvesse eventualmente uma inclusão dos advogados nas SEPAS, que daqui a 2 ou 3 anos, mesmo dizendo que se garantiam os direitos, os advogados continuavam a reformar aos 65 anos e podiam continuar a trabalhar de forma igual e a poderem acumular com a sua pensão. Daqui a 2, 3, 4, 5 anos, tenho a certeza que algum partido chegaria a dizer-nos porque é que há ali uns que podem e outros que não podem. E, de facto, podem porque as suas regras de contribuição ao longo da vida são diferentes. A formação da sua pensão ao longo da vida é, de facto, muito diferente. E hoje os regimes, são regimes muito diferentes. Eu, se calhar, percebo que há 30 anos atrás, ou 40 anos atrás, em que também se olhava um bocadinho para a formação da pensão e o que contavam eram os melhores 10 dos últimos 15 no regime da segurança social, era mais fácil fazer uma convergência. E, curiosamente, a SEPAS até tem regras nesse sentido mais próximas da antiga segurança social do que da atual segurança social. Mas isto leva-nos, de facto, a uma enorme dificuldade de integração destes mesmos sistemas. Eu acho muito sinceramente que, enquanto não tivermos a possibilidade efetiva de ter muitas destas questões resolvidas, acho que um referendo nesse sentido é começar a casa um bocadinho pelo telhado, quando a discussão devia ser feita de forma diferente e começando mais pelas bases. Uma última nota, peço desculpa que me esqueci, estava aqui a olhar para as minhas notas. Há uma questão que eu aí confesso, até para acabar numa nota de concordância com o José Manuel Pereza. Eu não conheço nenhum regime em que as pessoas possam escolher. Isso não conheço. Em que uma parte está num regime e outra parte está no outro regime. Isso, sinceramente, qualquer especialista, eu sou advogado, não sou especialista em matéria de segurança social, não sou atuarista, não sou nada disso, mas todos os especialistas que eu conheço, toda a gente diz, como é óbvio, não pode haver aqui uma lógica de escolha para um lado ou uma escolha para o outro, até porque isso, do ponto de vista dos riscos do sistema, põe o risco todo num lado e depois o resto no outro, portanto, isso torna impossível e, portanto, é importante termos a noção que, mesmo perguntado assim, isso não é possível, não é prático. Eu confesso que não conheço nenhum sistema de segurança social em que haja esta capacidade de escolha estar num lado ou estar no outro. Acho que isso, de facto, não consegue garantir equilíbrio em nenhum dos casos. E queria acabar com esta nota, peço desculpa, que tinha aqui e me tinha esquecido de dizer. Muito obrigada. Sr. Deputado, algo mais a acrescentar? Está sem microfone. Depois deste momento de concordância, eu acho que melhor é deixar ficar assim. Não, sem dúvida. Terminamos, não diria em pureza, mas em beleza. Em beleza, já havia aqui uma ameaça de utilização das várias virtudes. Não era a primeira vez que o Sr. Deputado José Manuel Pereza era tratado como José Manuel Beleza. Pronto, mas não venha mal ao mundo. Não vem de todo, não será por aqui que o mal virá ao mundo, certamente. Mas, não, relativamente a estas últimas argumentações do Pedro Mota Soares, quer dizer, há aqui um ponto talvez mas quer dizer, não é muito útil, porque já vamos ver porquê, que é esta ideia do Pedro de que estamos diante de uma situação de grande complexidade, isso é absolutamente equívoco,
e que a complexidade aconselharia, se eu bem percebi as palavras dele, aconselharia a que houvesse um debate mais aprofundado e que, portanto, houvesse, digamos, uma maior minúcia na identificação de soluções técnicas que serão de grande detalhe e, portanto, indo ao encontro do argumento que o Pedro Mota Soares defendeu, de que o Deus ou o diabo estão nos detalhes. Sim. Bom, mas quer dizer, vamos lá ver. Porque é que estamos aqui a debater isto não é útil? É porque vai haver um referendo, quer dizer, e portanto não há volta a dar. No dia 30 haverá um referendo e as pessoas serão chamadas, os advogados e as advogadas serão chamados a tomar uma posição perante tudo isto que aqui acabámos de dizer, e se calhar coisas que nos esquecemos e que também serão importantes para a experiência de cada um. Por outro lado, quer dizer, eu, em tese compreendo o argumento do Pedro, mas quer dizer, na verdade, há duas coisas que vale a pena dizer. Primeiro, nas matérias complexas, digamos, o desejo de que o debate se vá sempre aprofundando é natural, mas há momentos de tomada de decisão, quer dizer, a tomada de decisão atravessa-se sempre, vai de alguma maneira sincopar, digamos, o percurso do debate. O debate nunca chegará àquele Olimpo das decisões puras, isso não acontece, não é? Bom, por outro lado, quer dizer, eu acho que aqui uma decisão que venha a ser tomada por parte dos advogados será sempre uma decisão de grande importância, evidentemente, e se ela for no sentido daquilo que eu defendo e que o Bloco de Esquerda, o grupo no qual estou inserido, defende, evidentemente que haverá uma decisão política, evidentemente que haverá a proposta de uma decisão política, de uma decisão legislativa que vá nesse sentido. Agora, volto a dizer, como o Pedro sabe muitíssimo bem, como todos os advogados sabem muitíssimo bem, o momento de decisão do Parlamento tem uma determinada configuração, o momento de regulamentação tem outra configuração, tem outro tipo de ingredientes, não é? Pronto. E, portanto, não se espere, quer dizer, do Parlamento deve-se esperar, se for esse o caminho, deve-se esperar, digamos, a fixação dos parâmetros essenciais de um cenário de integração. Não é? Repito, se o caminho for por aqui, deve-se esperar que o Parlamento seja rigoroso, exaustivo na fixação, digamos assim, das bases, se quisermos, de uma decisão. E, naturalmente, que depois o caminho, o procedimento, digamos, a fixação dos detalhes há de sempre caber ao Governo. E o Pedro sabe muito melhor do que eu, até, que, porque já teve experiência governativa ao mais alto nível, que na regulamentação das leis, quer dizer, não há nenhuma regulamentação que seja perfeita, como também não há nenhuma lei que seja perfeita. E, portanto, haverá, seguramente, situações que vão merecer algum reparo, que vão merecer alguma crítica. Com certeza, isso passa-se em leis desta natureza, com este tipo de complexidade, passa-se sempre. O que é preciso garantir, repito, é parâmetros claros que garantam a salvaguarda dos direitos dos profissionais e uma regulamentação que operacionalize isso e garanta efetivamente isso. Enfim, e, portanto, tudo mais, naturalmente, é depois necessário aperfeiçoar, como o Pedro disse ao longo desta nossa conversa, haverá sempre aperfeiçoamento. Portanto, isso também faz parte desta situação. Não sei se é a última vez que vou falar, creio que sim, e, portanto, se assim é, eu queria terminar naturalmente com uma palavra de agradecimento, desde logo à nossa ilustre moderadora, às estruturas que organizaram este debate e a todas as pessoas que nos seguiram, certamente com interesse. Espero que, da minha parte, da parte do Pedro Mota Soares, estou absolutamente certo que foi útil. Da minha parte, espero que tenha sido útil também para a vossa reflexão, e um cumprimento final para o Pedro, a quem vou encontrando também noutras matérias, como direitos de autor e coisas dessa natureza, mas que é sempre um gosto muito grande poder estar com ele nestes momentos de debate, de conversa, e espero que possamos dar-nos um abraço como deve ser um destes dias. Muito obrigado. Doutor Pedro, não sei, antes de terminar, não sei se pretende responder aqui ao nosso ilustre deputado.
Com agradecimento, não é? Não, até ficava mal se eu não respondesse, Eu, se conheço o José Manuel Pereira, até ficava ofendido comigo se eu não respondesse a este último argumento dele. Mas Pois. quero dar uma nota que é a seguinte. Eu percebo que há caminhos que se fazem andando, até uma frase um bocadinho mais à esquerda do que à direita, mas há caminhos que se fazem andando. Não ponho isso em causa. Vamos lá um bocadinho também ser um bocadinho racionais. Nós estamos a falar de o futuro profissional, o futuro pessoal, a proteção social de uma classe de profissionais. E, de facto, estamos a fazer este debate e eu acho que este debate foi útil. Para mim foi francamente útil. Eu gosto muito de debater com gente que tem diferenças de pensamento comigo, mas com os quais nós conseguimos discutir com elevação, e eu acho que o deputado José Manuel Pureza provou exatamente isso à exaustão, aquilo que eu vos disse no início de ser alguém que defende os seus argumentos de forma convicta, de forma inteligente, foi muito expresso neste mesmo debate, mas eu só vos queria dar uma nota, que é, eu olho para este referendo de dia 30 com, de facto, esta grande pergunta, se porventura se avançasse neste passo, grande parte das coisas que são essenciais, e nós estamos a falar da nossa vida também, da nossa proteção social, grande parte do debate que tem de fazer está totalmente por fazer. E, portanto, muito sinceramente, não há nenhum referendo que esclareça todas as matérias, isso é verdade, mas também, objetivamente, não me lembro de haver referendos ou de questões colocadas em cima da mesa com tantas dúvidas e tantas questões ainda por resolver. Eu acho que isso também temos de fazer aqui pensar um bocadinho. Para terminar, porque penso também que é a última vez, só, mais uma vez, agradecer muito à doutora Paula Margaride, que fez o contacto, mas também aos colegas dos restantes conselhos regionais, às centenas de colegas que estiveram aqui connosco ao longo desta tarde toda. Espero não os ter maçado em demasia. E uma última nota também, de facto, para o deputado José Manuel Pureza. Eu dizia-vos há pouco, gosto muito de discutir com gente inteligente e com gente que tem esta capacidade de ouvir os outros, respeitar a posição dos outros, sempre depois de os seus argumentos. Isso faz parte, não é nenhum de nós quer um debate amorfo ou sem vida. E agora esta nota não tem nada a ver com a nossa ordem dos advogados, não tem nada a ver com este referendo nem com este debate, mas tenho muitas saudades e gosto muito de ver na dimensão política gente como o José Manuel Pureza, com o qual, confesso-vos que do ponto de vista político se calhar tudo me afasta, mas que tem esta capacidade de defender com inteligência, com sagacidade, os seus argumentos sem insultar, sem recorrer muitas vezes à gritaria ou à baixaria, e portanto fazer um debate com ele é sempre, mas mesmo sempre um prazer, e espero um dia destes rapidamente poder dar esse abraço, mas um abraço à sério, não estes abraços da pandemia, ou estas coisas que fazemos com o ombro ou com o cotovelo, ou com a mão ou com o cotovelo, dar-te um abraço de facto à sério e dizer que foi um enorme prazer estar aqui contigo hoje de novo. Obrigado. Obrigada. E agora, pronto, vamos terminar. É assim, creiam para os conselhos regionais da Ordem dos Advogados e comece de norte a sul, Porto, Coimbra, Lisboa, Évora, Faro, Madeira e Açores. Foi um tremendo privilégio contar com estes ilustres senhores. O distinto colega Pedro Mota Soares e o senhor deputado à Assembleia da República, que eu não conhecia, só conhecia do que escreve e não conhecia pessoalmente, mas gostei muito, muito de ter moderado, volto a frisar, esta reflexão com estes dois grandes senhores. Sabem que eu não sou muito grande em termos de tamanho, mas desde pequenina que me interesso por temas da política e não imaginam a decepção que tenho tido ao longo dos anos com os políticos, por aí vamos encontrando. E de facto, um à direita e um à esquerda, ambos, o Dr. Pedro Mota Soares como advogado, mas no seu tempo como político, e o Dr. José Manuel Pureza, agora no seu tempo como deputado, desempenhou e desempenha um grande serviço à nação e ao país. Que todos olhem para vós como um exemplo a seguir e assim estaremos todos muito mais bem representados, a todos os níveis, quer na advocacia, quer também na política e na Assembleia da República. Muito obrigada e apenas desejamos que os colegas se encontrem agora muito mais esclarecidos e tenho a certeza que o estão. Muito menos dúvidas terá cada um deles. Muito obrigada e até muito em breve. Sr. Deputado José Manuel Pureza, tem aqui agora uma nova líder na Madeira, portanto terá que vir cá e por favor. Não por isso, com certeza. Terei sempre muito gosto. Boa saúde para todos. Muito obrigada. Dr. Pedro Mota Soares, já sabe, em breve na Madeira. Acho muito bem, muito bem. Certamente que está um verão melhor do que aqui no continente, que começou bastante desorganizado. Isso. É verdade, é verdade. Muito obrigado a todos, um prazer estar convosco. Então, obrigada e obrigada a todos os colegas que nos acompanharam ao longo deste tempinho que começou às 17h30 e termina às 19h19. Muito obrigada.
Boa tarde a todos. Adeus, boa tarde.